Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A polícia apresentou na manhã de hoje os dois últimos envolvidos no caso que resultou na morte dos estudantes Breno Luiz Silvestrini de Araújo, de 18 anos, e Leonardo Batista Fernandes, de 19 anos. A delegada responsável pelo caso encerrou as investigações. Edson Natalício de Oliveira Gomes, de 22 anos, conhecido como Corumbá, e Jonilton Jackson Leite de Almeida, de 24, conhecido como Cupim, foram apresentados pela polícia nesta terça-feira. Eles são acusados de serem o negociador e o intermediário responsáveis por levar o veículo dos estudantes para a Bolívia e trocar por drogas. Edson foi preso na casa dele na manhã de ontem, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Durante a noite, Jonilton se apresentou acompanhado do advogado na delegacia. De acordo com a delegada que acompanhou o caso, o veículo renderia cerca de R$50 mil aos bandidos. Ficou bem claro, inclusive no interrogatório do Cupim, que as caminhonetes são levadas para a cidade de Corumbá e lá são trocadas por drogas. Primeiramente, ele nos informou que o valor de uma caminhonete, dependendo do ano, dependendo da conservação, está avaliado em R$8 mil naquele país, e que ela também tem grande chance de ser trocada por drogas. Na maioria das vezes, esse veículo é trocado por drogas. 2 quilos de cocaína pura, que chegando ao Brasil, principalmente a Campo Grande, ela é batizada e é transformada em 4 quilos de cocaína. No valor de R$8 mil, ela chegaria a esta capital, após ser batizada, cujo valor estimado estaria entre R$50 mil ou mais em dinheiro real nosso. Corumbá e Jonilton serão autuados pelos mesmos crimes dos outros que participaram do sequestro: roubo, sequestro, latrocínio, assassinato, formação de quadrilha e corrupção de menores. E agora uma história de pura crueldade. O abandono de uma criança de 6 anos em uma casa suja e totalmente sem alimentos chocou a população da capital. O caso ocorreu no último domingo, na região do bairro Universitário, mas só hoje veio a público. Os muros altos e portões fechados escondem um local imundo, com mato alto e uma quantidade de sujeira assustadora, com a presença de restos de alimentos, fezes, frutas podres e muitas moscas. De acordo com relatos dos vizinhos que descobriram que a criança estava abandonada no local há 6 dias, o menino passou todo este tempo se alimentando apenas pelas mangas que haviam no quintal. E de acordo com relatos dos vizinhos que preferiram não se identificar, temendo retaliações, a mãe do garoto, identificada como Maria de Fátima Ferreira, trabalha como garota de programa e mora no local há cerca de 8 meses. Eles relataram ainda que ela tem o hábito de sair e deixar a criança sozinha, mas que desta vez eles não perceberam que o garoto havia ficado tanto tempo sozinho em casa. O caso foi atendido pelo Conselho Tutelar Sul e encaminhado à DPCA. Mais informações sobre esse assunto você confere em nosso portal. E hoje à tarde o PTB se reuniu com lideranças para definir o apoio ao candidato a prefeito de Campo Grande, Edson Giroto, do PMDB. A reunião de agradecimento aos candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro que disputaram as eleições deste ano aconteceu na sede do partido em Campo Grande. Vereadores, prefeitos do interior do estado e o vice-secretário da Executiva Nacional marcaram presença. Dos 217 candidatos do partido em Mato Grosso do Sul, 18 foram eleitos. Eu estou fazendo essa reunião hoje, inclusive, chamando os candidatos que foram candidatos a vereador aqui em Campo Grande, o vereador que se elegeu aqui em Campo Grande, com a ajuda de todos os candidatos a vereador, por nós ter feito uma chapa sem coligação, todos os vereadores, quem teve um voto, teve 2, 3, 4 mil votos, o voto dele ajudou a eleger um vereador. Nós estamos fazendo essa coligação chamando o pessoal do interior, que todo mundo que mora no interior, mora em Amambai, mora em Cacilândia, mora em Selvíria, mora em Ponta Porã, mora em Dourados, todo mundo tem parente aqui em Campo Grande. Então vamos fazer esse apelo, que nós fizemos um compromisso de apoiar o Giroto, e esse compromisso vai para o segundo turno. A partir da manhã, o PTB está engajado, não só o PTB de Campo Grande, como o PTB do interior também, engajado na campanha do deputado Edson Giroto.
Além do agradecimento aos candidatos que disputaram as eleições deste ano, o presidente regional do Partido Trabalhista Brasileiro oficializou nesta tarde o apoio ao candidato a prefeito do PMDB, Edson Giroto. Norberto Martins expressou total apoio ao candidato Edson Giroto. E o PTB vai até o final nesse acordo. Vamos de Giroto. E eu estou aqui para dar força, exatamente, passar para os nossos candidatos a vereadores que se elegeram no interior, que eles têm que vir para a capital. Vamos botar o bloco na rua, vamos ganhar a eleição aqui. Vendaval, ruas sem energia elétrica e muita sujeira. Esse foi o saldo deixado pelas fortes chuvas que atingiram Campo Grande na manhã de hoje. Na Vila Planalto, Dona Isaura conta que as árvores da rua onde mora estão muito velhas e que com chuva ou sem chuva, o vento acaba arrancando e que a prefeitura já foi acionada, mas nada fazem. Chuva ou sem chuva, é direto. Tá? E nós ligamos para a prefeitura, sempre aquele, né? Fala que vai para plantar outra, que vai tirar, e sempre naquela. E não foi só árvores que o vento acabou levando, casas foram destelhadas. No Jardim Pênfigo, Dona Rosimeire conta que desde as 2h30 da manhã ficou acordada por causa do vento que destelhou sua casa. A ideia era chover, das 2h30 da manhã, estou aqui até agora, não fui trabalhar, não sei o que eu vou fazer. Esperar por quem? Só Deus, né? Porque nessas horas ninguém te ajuda. Situação difícil, então. Muito. Na casa de Júlio César, que fica no Jardim Centenário, o vento levou as telhas e a chuva deixou a casa toda cheia de lama. O estudante conta que na hora da chuva sua mãe levou um susto com a ventania e acabou passando mal, tendo que ser levada para o posto de saúde. Dormindo, né? E tudo aconteceu por volta de 2h30 da manhã. Minha mãe acordou assustada, né, com o vento, e o vento tava levantando as telhas. Daí ela correu para a cozinha, acordou eu e meu irmão. Daí foi a hora que começou a cair tudo. As telhas começou a voar. Agora tem que ir lá para casa dos meus parentes agora, né? Por enquanto. E a Operação Ágata 6, que teve início no dia 9 de junho em Mato Grosso do Sul e mais 3 estados, com o objetivo de combater crimes de fronteira, também está levando assistência social às comunidades ribeirinhas. Nossa equipe acompanhou a rotina dos militares durante um dia todo e mostra com exclusividade este trabalho. O objetivo é combater atividades ilícitas nas regiões que fazem fronteiras com outros países. Ao todo, foram disponibilizados 7.500 homens que integram a Marinha, Exército e Aeronáutica. Para acompanhar de perto, a equipe do RBV News viajou no avião C-105 Amazonas até Corumbá. No posto Esdras, divisa com a Bolívia, o Exército uniu um efetivo de 33 soldados para fiscalizar os veículos que entram no Mato Grosso do Sul através da fronteira. O objetivo do Exército aqui na posição é evitar excesso de compras, ilícitos, armas, drogas, tudo a entrada no Brasil, isso aí. O que o senhor está achando do trabalho aqui do Exército nessa operação das fronteiras? É bom, né? Para os brasileiros, para todo mundo que trabalha legal aqui, isso é bom demais, mais segurança. Além de reduzir a incidência de crimes fronteiriços e ambientais, a Operação Ágata 6 atua em comunidades ribeirinhas com atendimento médico e odontológico, como aqui na comunidade Porto da Manga, a cerca de 52 quilômetros de Corumbá. Comandante, qual que é a necessidade dessas comunidades relacionadas aos atendimentos médicos? Elas acabam dependendo do Exército, da Marinha para ter medicamento e outras coisas assim? Exatamente. Os ribeirinhos, eles vêm com os navios da Esperança, que não tem só aqui na região, tem também na região do Amazonas. É uma oportunidade de ter o Estado, de ter a presença da Marinha, no sentido de trazer esse apoio médico, odontológico, para que possam efetivamente receber esse trabalho, né, que a gente vem realizando e poder tentar viver um pouco melhor. As crianças que vivem às margens do Rio Paraguai ganharam brinquedos, roupas, kits de higiene e aprenderam a escovar os dentes de forma correta. Muito bom, não pode esquecer de escovar a língua, tá? Colocar a lingona pra fora, todo mundo coloca a língua pra fora. Isso. Qual que é a hora mais importante de se escovar o dente? De noite. De noite, então todo mundo vai escovar o dente agora, de noite? Sem esquecer?
Uma das metas da operação é realizar ao menos 500 atendimentos em 7 comunidades ribeirinhas do estado, que acontecem dentro do navio hospitalar Tenente Maximiano. Nesta primeira semana da operação, a Ágata 6 realizou mais de 6.000 inspeções de embarcações, centenas de bloqueios e patrulhas e apreendeu mais de 1 tonelada de drogas ilícitas e R$35 mil em mercadorias contrabandeadas. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil. Nós já voltamos. Agora os fatos nacionais e vamos começar com o caso Mensalão. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal absolveu o publicitário Duda Mendonça e a sócia dele, Zilmar Fernandes, das acusações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O plenário do Supremo Tribunal Federal mudou a ordem do julgamento nesta segunda-feira por causa do atraso dos ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Eles votariam no item sobre lavagem de dinheiro. Com as ausências, o ministro relator Joaquim Barbosa iniciou o voto sobre outro capítulo, que trata de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por 10 réus. São pessoas ligadas a Marcos Valério e ao Banco Rural, além do publicitário Duda Mendonça e da sócia dele, Zilmar Fernandes. O ministro Joaquim Barbosa condenou Duda Mendonça e Zilmar Fernandes por 53 operações de lavagem de dinheiro. Mas os dois foram absolvidos de outras 5 acusações de lavagem de dinheiro e do crime de evasão de divisas. Ao que tudo indica, o objetivo final de Duda e Zilmar era tão somente o recebimento da dívida decorrente dos serviços publicitários que prestaram. No núcleo de Marcos Valério, o ministro Joaquim Barbosa condenou por evasão de divisas o publicitário Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos e absolveu Cristiano Paz e Geisa Dias. No núcleo do Banco Rural, condenou Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, inocentando Vinícius Samarani, também por evasão de divisas. O ministro revisor Ricardo Lewandowski acompanhou na maior parte o voto do relator, mas divergiu ao inocentar Duda Mendonça e Zilmar Fernandes do crime de lavagem de dinheiro. Para o ministro Lewandowski, os publicitários não sabiam da origem ilegal dos recursos. Mas o relator Joaquim Barbosa discordou do voto do ministro Lewandowski e houve bate-boca. Para ser absolutamente justo e coerente, Vossa Excelência deveria absolver o Marcos Valério e sua equipe. Não me cobre isso, porque senão nós vamos começar a passar um pente fino nos votos e vamos encontrar, talvez, algumas contradições. A ministra Rosa Weber seguiu o relator e revisor nas absolvições, mas inocentou ainda os réus do Banco Rural, alegando que o Ministério Público não conseguiu provar a prática de evasão de divisas por Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. O ministro Luiz Fux acompanhou na íntegra o voto do relator e os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia seguiram o voto do revisor. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou o relator e o ministro Marco Aurélio Mello discordou de todos os colegas ao condenar Duda Mendonça, Zilmar Fernandes e Geisa Dias pelo crime de evasão de divisas. Com o voto de Celso de Mello, o plenário absolveu Duda Mendonça e Zilmar Fernandes de todas as acusações. O presidente Aires Brito finalizou, seguindo o ministro revisor. E o governo do Rio de Janeiro anunciou medidas para a recuperação das comunidades ocupadas pelas polícias no último domingo. Entre elas está a desapropriação da refinaria de petróleo de Manguinhos para a construção de casas populares no local. O processo de pacificação de Manguinhos e Jacarezinho, na zona norte do Rio, virou o assunto do dia para quem mora ou trabalha na região. Vou te falar, tá até melhor. Peguei um dia que teve tiroteio, até mesmo aqui na Vila do João, quando tem também, a gente nem trabalha. É válido sempre esse tipo de iniciativa, né? A questão é saber para onde os bandidos estão indo, né? Enquanto não tiver a UPP instalada, não resolve.
A UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, deve ser instalada nas 2 comunidades até janeiro, de acordo com o secretário de Segurança Pública do Rio. Mas José Mariano Beltrame admite que só isso não basta. A consolidação desse trabalho, ela só vai acontecer com as ações que tirem essas pessoas desse nível de miséria que nós vimos aqui. Isso tem que ser feito de uma maneira rápida, porque isso tem impacto sério na segurança pública. Assim que as forças de segurança ocuparam a região, o governo do estado anunciou uma série de medidas para a recuperação da área. Uma delas seria a desapropriação da refinaria de Manguinhos para implementar no terreno um programa de obras estruturais, inclusive com a construção de um bairro modelo. Há planos de investir 100 milhões de reais para erguer unidades habitacionais. O local passaria ainda por um processo de descontaminação e receberia escolas, postos de saúde e áreas de lazer. Segundo o governo do Rio, a refinaria de petróleo, na prática, funciona apenas como distribuidora de combustíveis e o Estado já aplicou multas de 130 milhões de reais por infrações. Além disso, entrou com ações na Justiça para cobrar impostos devidos no valor de 406 milhões de reais. A Fundação Oswaldo Cruz, centro de referência em saúde pública com sede em Manguinhos, diz que pode apoiar o projeto. 14 equipes de saúde da família. Também temos expertise na área de saneamento, por conta do nosso departamento de saúde e saneamento. Idem na área de habitação. Esses são alguns dos exemplos que nós já praticamos aqui. A Justiça Federal reduziu a pena dos pilotos norte-americanos que conduziam o jato Legacy, que bateu no Boeing da Gol e matou 154 pessoas há 6 anos. Agora, eles vão cumprir pena na cadeia em regime aberto. Os réus foram julgados em segunda instância no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília por negligência. Os pilotos não vão cumprir a pena na cadeia, mas terão que se apresentar às autoridades com frequência e cumprir exigências definidas pela Justiça. Não existe possibilidade dos pilotos americanos serem extraditados para o Brasil. A expectativa é de que a decisão tomada por esta corte seja cumprida nos Estados Unidos, seguindo o que estiver previsto na legislação daquele país. O advogado dos parentes das vítimas considerou a pena melhor do que a aplicada na primeira instância. O julgamento de hoje deixou muito mais séria a situação deles, muito mais grave. Antes estavam condenados simplesmente a penas alternativas, não tinha nenhuma possibilidade de prisão, agora tem, a pena é de prisão. Mas para o advogado de defesa dos pilotos, a decisão foi favorável aos seus clientes, porque ao contrário da anterior, não determina que eles abandonem a profissão. Eu queria uma declaração de inocência, porque eu entendo que eles não erraram, que eles foram vítimas de erros de terceiros. Agora, eu reconheço um avanço. O acidente foi em 2006, quando o jatinho pilotado pelos dois bateu contra um avião da Gol e deixou 154 mortos. Que os Estados Unidos respeitem o acordo que tem com o Brasil, tirem o brevet dos pilotos, como manda a legislação, e que eles não venham matar mais pessoas. É o que a gente pede. Centenas de crianças do movimento Sem Terrinha se reuniram em frente à sede do governo do Maranhão para reivindicar melhores condições de estudo nas escolas rurais. Queremos o direito de estudar no campo, desde da educação infantil ao ensino médio, e também garantir do acesso ao ensino superior. A reivindicação dita pelo menino reflete a vontade de cerca de 500 crianças de todas as regiões do Maranhão, onde há assentamento de sem terras. Os sem terrinhas se concentraram em frente ao Palácio dos Leões, sede do governo do estado, para serem ouvidos e denunciar a realidade de cada região sobre as condições das escolas. Nossa escola já está sendo conhecida como Escola Municipal Padre José Tavares, suco com bolacha. E também porque a nossa merenda é só suco com bolacha, e sempre é só suco de caju com bolacha. O que falta dentro da tua escola? Merenda, ventilador, cadeiras novas, mesas. A principal pauta é a luta por educação, principalmente a luta por um ensino médio que praticamente é inexistente no campo. E no próximo bloco, você não pode perder as dicas de uma nutricionista para ter uma alimentação saudável e ficar de bem com a balança. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação.
Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A quarta-feira terá sol no período da manhã e aumento de nuvens no final do período. À tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. As temperaturas estão em elevação e podem chegar a 34 graus aqui em Campo Grande. Confira a previsão para as 5 capitais para amanhã. Você sabia que o Dia Mundial da Alimentação é celebrado hoje? Com base nesta data, várias atividades estão sendo realizadas no Brasil e em Mato Grosso do Sul, onde a ideia é incentivar a reflexão sobre a fome e a produção de alimentos, a fim de garantir a segurança alimentar e nutricional da população de todo o mundo. Mas todo esse processo passa necessariamente pela reeducação alimentar. E quem está aqui em nosso estúdio é a nutricionista Paula Saldanha, que vai conversar conosco não somente sobre regime, mas também sobre a importância da reeducação alimentar. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Paula, assunto que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, tem muita dúvida em relação a isso. Reeducação alimentar é dieta? Significa passar fome? Nunca. O primeiro passo para uma reeducação alimentar é nunca passar fome. Você corrigir o seu hábito alimentar, o primeiro passo. Se você estiver passando fome ou fazendo uma dieta onde você passe a necessidade alimentar, está errado. Então, o profissional nutricionista, ele vai lhe orientar de uma forma mais adequada que você consiga comer adequadamente, se reeducar numa forma em que você tenha um aporte energético adequado e um equilíbrio nutricional de vitaminas, minerais adequados para você e que você não tenha essa carência de micronutrientes, a gente reponha tudo isso para você e faz com que você tenha um equilíbrio e nunca passe fome. A alimentação, por exemplo, de uma dieta, você pode manter uma saúde em dia e também estar de bem com a balança, comendo de tudo um pouquinho, inclusive até, digamos, aquelas guloseimas? Sim, na verdade você pode comer de tudo, desde que você esteja no seu valor energético que você gasta no seu dia a dia. Guloseimas, no geral, normalmente a gente ou coloca uma pequena quantidade no dia se você não consegue, ou suplementa para você conseguir melhorar o aporte de vitamina D e de alguns micronutrientes que normalmente são as carências desses nutrientes que fazem com que você também vá para comer excessos de carboidratos, de massas, de doces, de forma geral. Essa correção faz com que você possibilite se alimentar adequadamente o dia todo e até mesmo algumas guloseimas durante o dia. Existe algum grupo dentro da alimentação que são vilões, digamos assim, tanto para a saúde quanto para a boa forma? Sempre são as gorduras saturadas, as gorduras trans e que a gente fala que é o excesso. Quando você faz o excesso de uma alimentação, isso prejudica o seu rendimento escolar, o seu rendimento do seu trabalho, tudo que a gente vai comer e exceder, até mesmo de uma alimentação mais saudável, comer demais também não faz bem. Então você tem que ter o equilíbrio, esse é o fator mais importante do nosso dia a dia. Cada dieta ela é preparada de acordo com a necessidade, com a atividade diária de cada pessoa? Não existe dieta padrão, seria isso? Não existe. Na verdade, o profissional nutricionista ele vai verificar para você
se você trabalha no jornalismo, então eu tenho um VET calórico para você. Você tem uma necessidade de energia. Se você faz determinada atividade física, você tem outra necessidade. Então o profissional vem e faz uma dieta especialmente para você, equilibrada, do horário que você dorme, do horário que você acorda, para uma alimentação antes de uma atividade física, para as refeições no horário do seu trabalho. Tudo para quê? Para que você individualmente esteja extremamente saudável. Longos jejuns são realmente prejudiciais à saúde? Extremamente prejudiciais, principalmente porque faz com que o seu corpo fique cada vez mais devagar. Isso é um dano para a sua saúde atual e para o seu processo de envelhecimento. Por isso que muitas senhoras viram para você e falam assim, eu como tão pouquinho e ainda não consigo emagrecer. E é verdade, porque na vida inteira fez tanta dieta restritiva e tanto tempo sem comer, que fez com que o corpo ficasse retardado, ficasse mais devagar. E hoje, para esse aceleramento acontecer, a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. E existe algum tipo de alimento, por exemplo, você falou essa questão dos calóricos, doces, carboidratos. O refrigerante, que é apontado como vilão da alimentação, realmente ele é tão prejudicial para a saúde? Ele engorda realmente ou isso é mito? Não, ele engorda muito, ele faz um processo inflamatório no seu corpo. O excesso dele, principalmente dos derivados de cola, faz uma estimulação excessiva, faz um prejuízo neurológico em relação ao sono, à qualidade e ao próprio cognitivo seu. E ao seu sistema do seu trato gastrointestinal. Principalmente como gastrite, úlceras e o desequilíbrio em relação a algumas doenças, por exemplo, diabetes, ou mesmo a hipertensão, porque eles têm uma quantidade de açúcar muito grande e uma quantidade de sódio muito alta também. Então esse refrigerante, esses derivados de cola são os mais prejudiciais hoje e a gente deveria exterminar da nossa dieta. O mito de que comer à noite engorda mais, é verdade ou é realmente um mito? Na verdade, existe uma quantidade adequada de você comer à noite, porque normalmente à noite você comer e ir dormir não é o adequado. E sim você diminuir essa ingestão alimentar noturna e não fazer como se fosse o almoço, a não ser que você trabalhe no período noturno. E mesmo quando você trabalha no período noturno, existe uma alimentação mais adequada para o seu melhor rendimento. O principal é verificar o seu patamar, como é você e individualizar a sua alimentação. É possível realmente perder peso? Eu acho que é uma das principais dúvidas. Apenas com a reeducação alimentar ou reeducação alimentar e exercício sem ter que recorrer a medicamentos, dependendo do caso? Sempre é possível você emagrecer e uma ajuda fundamental para todos é a atividade física diária. Principalmente se você quer emagrecer, um circuito aeróbico e junto um anaeróbico para fortificação do músculo. Então o que a gente precisa hoje em dia é se reeducar em alimentação, junto com a atividade física vai proporcionar para você um emagrecimento saudável. É possível sim emagrecer sem medicações tarjadas pretas, hoje em dia com controle médico, mas o importante é sempre fazer o controle com um profissional adequado. Quando você atende seus pacientes, em geral, pessoas que têm problemas alimentares, é por excesso, é por escassez, são dietas mal coordenadas? Quais são os principais problemas relacionados à alimentação? Principalmente é por excesso de alimentação inflamatória, excesso de açúcar, excesso de sal no dia a dia. Em conjunto com isso é a inatividade física. As pessoas se alimentam excessivamente, principalmente de fast foods e lanches, e fazem uma rotina de serviço de mais de 8 a 10 horas, que hoje em dia a maioria da população tem, e com isso não se movimentam, porque a maioria de vocês, nós ficamos na frente do computador o dia inteiro ou da televisão, e mesmo nós verificamos nas crianças isso. Então, alimentação errada, excesso de guloseimas, excesso de fritura é o que mais a gente verifica, e não fazer atividade física. Certo, o assunto pode ser desdobrado ainda por com certeza muito tempo, né, Paula? Mas o nosso tempo já está curto. Eu acabei de conversar com a nutricionista Paula Saldanha, que nos falou sobre reeducação alimentar. Paula, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigada eu. O RBV News edição tarde fica por aqui. Você confere mais informações em nosso portal rbvnews.com.br e também amanhã em nossa primeira edição a partir das 11 horas da manhã. Boa noite!